Estrangeiro é um romance. Olá, nós somos do grupo 2.11 e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Estrangeiro, por Albert Camus. Meu nome é Guilherme e nosso grupo também é composto pelo Ulisses, Alex e José. Bom, O Estrangeiro é um romance filosófico escrito pelo autor francês Albert Camus e ele foi publicado no ano de 1942. A história é contada a partir da perspectiva de um protagonista, que é o Meursault, que é um francês argelino que é acusado de assassinar um árabe. O livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, Meursault narra sua rotina de pensamentos mundanos, incluindo a morte de sua mãe, a relação com sua namorada e a amizade com o vizinho. Já na segunda parte, ele é preso e julgado pelo assassinato de um árabe. E a história explora questões de justiça, liberdade e o absurdo da vida. Então, no início do livro, o personagem Meursault ele é informado da morte de sua mãe, que vivia em um asilo, e ele então comparece ao seu funeral. No entanto, sua aparente diferença e falta de emoção levantam certas dúvidas sobre a relação com sua mãe. Já no capítulo seguinte, o capítulo 2, Meursault acorda sem compromissos em uma manhã de sábado e decide ir à praia, onde encontra uma antiga datilógrafa do escritório, e então ele passa a noite com ela. Porém, embora se sinta feliz na companhia dela, Meursault não faz planos para o futuro com ela. E essa falta de planos pode ser vista, na verdade, como uma falta de visão estratégica, que é um atributo que muitos líderes de empresas precisam ter. Então, a habilidade de antecipar e planejar o futuro pode ser importante para a tomada de decisões assertivas e a construção de uma empresa sustentável. Bom, e a ausência de uma visão estratégica por parte do líder de uma empresa pode resultar em vários impactos negativos que prejudicam o desempenho geral da empresa. Então, sem uma visão clara de futuro, a empresa pode não ter um direcionamento definido e enfrentar dificuldades para atingir seus objetivos e metas a longo prazo. Além disso, a falta dessa habilidade pode tornar a empresa resistente a mudanças externas, né, como avanços tecnológicos, mudanças nas tendências do mercado, o que pode prejudicar sua relevância e competitividade em relação a outras empresas do mesmo setor. A falta de clareza também nas metas corporativas pode levar a uma equipe desmotivada e pouco produtiva, né, sem um alinhamento com as prioridades da empresa, o que pode estar em falta de cooperação e sinergia dentro da equipe. Bom, em resumo, a visão estratégica é fundamental para o processo de crescimento de uma empresa e a falta dela pode ser um obstáculo significativo. Um exemplo que pode se citar nesse contexto é a Kodak, que foi uma das empresas mais bem-sucedidas no setor de fotografia, tendo desenvolvido a primeira câmera digital em 1975, mas a empresa não conseguiu se adaptar às mudanças da tecnologia digital e também não investiu em novas tecnologias para se manter competitiva frente a outras empresas, levando então à falência da empresa no ano de 2012. Por outro lado, aqui estão alguns dos contextos que podem ser encaixados numa empresa quando se tem visão estratégica. O primeiro é a identificação de tendências do mercado, antecipação de mudanças na demanda e planejamento de recursos e operações faz parte da bagagem de um líder que possui visão estratégica, levando a investimentos em tecnologias de produção mais sustentáveis, por exemplo. Uma empresa que possui visão estratégica também pode oferecer produtos e serviços que atendam a demandas futuras, através da antecipação das necessidades dos usuários, e ainda pode haver antecipação da mão de obra para garantir que habilidades necessárias sejam utilizadas no futuro. E dentre várias empresas de sucesso, pode citar a Amazon, que foi fundada em 1994 por Jeff Bezos, e através de investimento em tecnologia e infraestrutura, construindo uma rede de distribuição global altamente eficiente, a empresa se tornou líder no setor de comércio eletrônico. Vale destacar também uma estratégia utilizada pelo CEO, que é chamada de Flywheel, onde ele estruturou serviços que vão além do varejo, como a AWS, que é o Amazon Web Services, a Amazon Prime, e com o intuito de alavancar, né, o seu projeto. Enfim, a Amazon, ao contrário da Kodak, é um exemplo de empresa que teve uma visão clara do futuro, antecipou tendências de mercado, investiu em tecnologia para capitalizar essas tendências e se tornar líder no setor. Bom, o capítulo 3 do livro fala um pouco sobre a rotina diária, né, do Meursault, que é uma rotina monótona de trabalho, casa, comer, dormir e retornar no dia seguinte, né, para fazer
todas essas mesmas coisas. E, bom, então conta-se uma parte da história onde Mersau estava fazendo uma caminhada na praia, encontrou com um árabe e acabou se envolvendo numa briga, que acabou resultando no Mersau atirando e matando esse homem. Então, conforme o capítulo vai passando, né, a gente vê as consequências dessa atitude do Mersau, que ele foi preso, né, levado a julgamento, e a parte do julgamento ele se mostra meio apático, meio indiferente, né, distante assim da situação, não se importa muito, né, mas acaba que Mersau ele é condenado, né, à guilhotina. E essa narrativa tenta mostrar pra gente que ele não estava se importando muito, que ele não tinha muita emoção e não estava nem aí do seu destino ali, né, o que estava acontecendo com ele. Bom, o que a gente pode tirar dessa situação, né, é que o Mersau não soube ali ter uma gestão, né, um pensamento, uma forma de lidar com o conflito, e acabou partindo para formas muito drásticas, formas agressivas, né? E essa parte de não saber lidar e partir para outras formas de lidar que são mais agressivas, a gente puxa o gancho para nossas próximas partes. Bom, aqui nós podemos notar alguns pontos, né, relacionados a essa má gestão de conflitos. Então, o que pode acabar acontecendo no meio corporativo, nós temos essa má gestão de conflitos. Podem surgir aí situações de relacionamentos tóxicos entre os colegas de trabalho, que pode acabar levando a ocorrências de assédio moral e tudo mais. Queda de produtividade, porque em um ambiente tóxico e desagradável, as pessoas tendem a produzir menos. Processos judiciais por parte dos líderes, né, até mesmo dos colaboradores, eles podem acabar se envolvendo em coisas mais graves e que podem acabar levando a processos judiciais, fazendo com que tudo isso dê aí uma má imagem, né, para a empresa, acabe trazendo esse impacto negativo na imagem da empresa, o que é muito difícil de se recuperar também. Bom, alguns pontos aí que podem ajudar nessa gestão de conflitos, né, a imparcialidade é um ponto, né, porque uma boa resolução de um conflito ela não pode tomar um lado e defendê-lo com unhas e dentes sem entender a situação por completo, né? Precisamos conhecer todos os lados e entender e procurar a melhor solução. Empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, conhecer a pessoa com quem você está tratando, conhecer as pessoas do conflito, e isso já nos faz entender melhor os motivos, né? E como resolver. A liderança positiva, isso é ótimo porque um bom líder, né? Ele vai saber dar feedbacks, lidar com coisas ruins e trazer pensamentos bons e coisas boas através desses conflitos e fazendo com que eles não ocorram mais. E uma cultura organizacional que incentive os colaboradores a terem esses comportamentos. Um exemplo aqui de empresa, né, que a gente trouxe para esse case seria a empresa Uber, né, que foi fundada em 2009, com serviços de transporte totalmente inovadores. Hoje em dia acredito que a maioria da população já andou pelo menos alguma vez de Uber, né? Só que eles traziam alguns fits culturais diferentes. Então, eles tinham valores diferentes, né? Que acabaram sendo entendidos de formas diferentes. Então, eles tinham uma obsessão por qualidade, uma ferocidade ali na execução, comunicação, algo como pisar o calo dos colegas, né? Algumas coisas de super energizado o tempo todo. Então isso talvez fez com que algumas pessoas, alguns líderes acabassem passando por cima das outras pessoas e dos seus sentimentos. Isso eu vou falar no próximo slide. Bom, conforme foi dito, né, alguns valores aí da Uber trouxeram alguns problemas para a empresa. Então,
começaram a surgir diversas denúncias e reclamações de ex-funcionários, né? Sobre comentários homofóbicos, agressões físicas, agressões morais, assédio moral, assédio até mesmo sexual. São coisas terríveis, né, para a empresa. É crime, né, a maior parte dessas coisas, e não deveriam acontecer no ambiente de trabalho. E com certeza poderiam muito bem ser evitados se a Uber tivesse adotado medidas de gestões de conflitos que condizessem com os seus valores da empresa, fazendo com que eles evitassem todos esses tipos de situações. O que não ocorreu, né? Então, em 2017, a Uber foi imensamente criticada com esse grande número de denúncias e reclamações e anunciou que faria uma remodelagem dos seus valores, né? Porque seguir com esses valores não estava impedindo, na verdade, que a empresa avançasse mais. Quando o Merceau chega à praia depois de um banho com Mary no mar e depois do almoço, ele sai para caminhar com Raymond e Mason, onde encontram e entram em conflito com um grupo de árabes. Depois da briga, Raymond sai machucado e vai ao hospital com Mason. Merceau volta para casa para avisar o que ocorreu na praia. Os três mais tarde voltam à praia e reencontram os árabes. Raymond ameaça um deles de morte. E Merceau toma a arma de sua mão mais tarde, Merceau volta à praia sozinho e se depara novamente com esses árabes. E em um ato impulsivo, dá um tiro no árabe. Depois mais 4 tiros. Merceau é preso e começa os interrogatórios. Ali ele apresenta muita frieza e aparentemente já desistiu de tudo. Não ligava mais para o que acontecia com ele, também demonstrando frieza em relação à morte da sua mãe. Agora, algumas características de um bom líder. Um bom líder precisa ter empatia para se relacionar bem com as pessoas, assim tirar o melhor delas. Uma calma em meio às crises para tomar a decisão certa. Ser um bom comunicador, pois é o porta-voz da sua empresa. Merceau, por sua vez, não apresenta essas características, pois quando foi contar o que ocorreu na praia para as mulheres e elas choraram, ele não soube acalmar a situação e apenas desistiu e se rendeu à pressão. E no seu interrogatório, que se demonstrava ser muito apático e que já desistiu de tentar e não liga mais para o seu futuro. Merceau muitas vezes agia de forma conveniente para si mesmo, beneficiando pessoas próximas e agindo de forma antiética para conquistar isso. Às vezes isso em uma empresa dá certo, como no Facebook, quando Mark Zuckerberg tirou as ações dos seus sócios e colocou à venda. Com isso, sua empresa cresceu bastante, com muitos investidores, mas essa situação não foi nada ética e moral. O existencialismo, uma das vertentes de Camus, quando aplicado aos negócios, pode significar adotar uma abordagem mais humana e ética em relação aos negócios. Um propósito existencialista para os negócios pode ser buscar um equilíbrio entre lucro e impacto social positivo. Isso significa que os negócios devem se esforçar para criar valor para todas as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários, acionistas, comunidades locais e o meio ambiente. Os líderes empresariais podem buscar o propósito existencialista através de uma abordagem centrada no ser humano, ou seja, colocando as necessidades e bem-estar dos funcionários e clientes em primeiro lugar. Isso pode ser alcançado através de iniciativas de bem-estar dos funcionários, práticas de sustentabilidade ambiental, diversidade e inclusão no local de trabalho, e esforços para melhorar as condições em comunidades locais. Além disso, um propósito existencialista para os negócios pode incluir a busca de significado e propósito pessoal para os funcionários líderes empresariais. E isso pode ser alcançado através de criação de uma cultura empresarial que valoriza a autenticidade, a criatividade e a paixão, e que encoraja os funcionários a se envolverem em atividades que contribuam para o bem maior. O autor, no seu ensaio O Homem Revoltado,
Camus critica a ideia de que a busca pelo lucro é a única preocupação dos negócios. Não deveria ser assim. E argumenta que as empresas devem ser responsáveis socialmente. Ele acreditava que as empresas deveriam ser mais do que máquinas para gerar dinheiro, e que deveriam assumir a responsabilidade por seu impacto social e ambiental. Camus também escreveu sobre a ética empresarial em seu trabalho jornalístico, destacando a importância da honestidade e da integridade nos negócios. Ele argumentava que as empresas não deveriam colocar o lucro acima da honestidade e da justiça, e que deveriam ser transparentes em suas operações. Embora Camus não tenha sido especialista em negócios, suas reflexões sobre ética e responsabilidade social têm sido valorizadas por muitos estudiosos e empresários. Seus escritos sobre o tema ainda são estudados e discutidos na academia e em fóruns empresariais. No livro O Estrangeiro, Albert Camus não se concentra explicitamente em valores empresariais, já que sua trama gira em torno da vida de Meursault, um personagem alienado e indiferente em relação às convenções sociais. No entanto, é possível analisar alguns temas que podem ser relacionados a valores empresariais, como a importância da comunicação e do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Por exemplo, na história, Meursault é demitido de seu emprego por falta de comunicação adequada com o seu supervisor. Além disso, sua indiferença em relação às expectativas sociais e a necessidade de construir relacionamentos significativos com outras pessoas pode ser vista como uma desvantagem em um ambiente empresarial onde a colaboração e a empatia são valorizadas.